Imagine por um momento uma colina verdejante na Galileia, onde o vento suave carrega o aroma das flores silvestres e o som distante das ondas do mar da Galileia ecoa como uma sinfonia celestial. Era nesse cenário que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, seus discípulos se aproximaram. E então, abrindo a boca, começou a ensinar-lhes as palavras que transformariam para sempre a humanidade. Essas palavras, registradas no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 49, não foram apenas um sermão. Foram uma revolução silenciosa que ecoaria através dos séculos. Você já se perguntou por que essas palavras específicas foram preservadas com tanto cuidado pelos evangelistas? Porque Mateus, um ex-cobrador de impostos que conhecia intimamente a brutalidade do sistema romano, escolheu registrar exatamente essas instruções? Porque Lucas, o médico gentio que compreendia profundamente a natureza humana, sentiu que essas palavras eram essenciais para toda a humanidade. Hoje, você descobrirá que as palavras do Sermão da Montanha não eram apenas ensinamentos morais, mas instruções divinas para uma transformação que começaria no coração humano e se espalharia até os confins da terra. Para entendermos a magnitude do que aconteceu naquele dia, precisamos mergulhar no contexto que Lucas nos apresenta. Em Lucas 6, versículo 17, lemos: "E descendo com eles, parou num lugar plano, e também uma multidão de seus discípulos e grande número de pessoas de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom." Imagine essa cena. Pessoas caminharam centenas de quilômetros, deixaram suas ocupações, suas famílias, seus compromissos, apenas para ouvir esse homem de Nazaré. Havia galileus simples, pescadores que cheiravam a peixe e suor honesto. Havia judeus de Jerusalém, alguns talvez fariseus disfarçados, outros sinceramente buscando a verdade. Havia até gentios da costa marítima de Tiro e Sidom, pessoas que os judeus consideravam impuras, pagãos indignos da presença de Deus. E ali, diante dessa multidão diversa, Jesus começou com palavras que devem ter causado um silêncio absoluto. "Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus." A palavra grega que Lucas usa aqui é pitochos. Não apenas pobre financeiramente, mas completamente destituído, dobrado pelo peso da necessidade. Jesus estava olhando diretamente para os mendigos, os marginalizados, os que não tinham nada a oferecer segundo os padrões mundanos, e declarando que o reino de Deus pertencia a eles. Arqueólogos descobriram que na Palestina do primeiro século, aproximadamente 80% da população vivia em extrema pobreza. Jesus não estava consolando uma minoria. Estava revolucionando a cosmovisão de uma civilização inteira. Mateus, escrevendo especificamente para uma audiência judaica, registra essa mesma bem-aventurança com uma nuance profunda. "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." A expressão pobres de espírito em grego é ptokos tu pneumati, aqueles que reconhecem sua total dependência de Deus, que compreendem que diante do Altíssimo, todas as riquezas humanas, toda a sabedoria mundana, todo orgulho religioso se tornam pó. Jesus estava descrevendo uma revolução interior que precederia qualquer transformação externa. Para aquela multidão, essa declaração era impossível de processar. Na mentalidade judaica, riqueza era sinal de bênção divina. Deuteronômio 28 prometia prosperidade material como recompensa pela obediência. Os fariseus ensinavam que pobreza era resultado de pecado, seja próprio ou dos pais. E então Jesus, olhando nos olhos dos destituídos, declarou que eles eram os herdeiros do reino celestial. Era como se o céu estivesse sendo virado de cabeça para baixo.
Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos, continuou Jesus, conforme registra Lucas. A fome na Palestina do primeiro século não era metáfora, era realidade brutal. Secas frequentes, impostos romanos esmagadores e a concentração de terras nas mãos de poucos criavam multidões de famintos. Historiadores documentaram que muitas famílias passavam dias inteiros com apenas uma refeição. Jesus estava prometendo não apenas satisfação espiritual, mas banquete literal no reino vindouro. Era uma promessa que desafiava toda a ordem econômica existente. Mateus registra essa bem-aventurança com profundidade espiritual adicional. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A palavra grega dikaiosine para justiça não significa apenas sistema legal justo, mas retidão completa, harmonia total entre a vontade de Deus e a realidade humana. Jesus estava prometendo que aqueles que anseiam profundamente por um mundo onde a justiça de Deus prevalece, não apenas verão essa transformação, eles serão saciados por ela, como alguém faminto é saciado por comida. Então veio a declaração que deve ter feito lágrimas brotarem dos olhos de muitos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque havereis de rir. Lucas registra Jesus falando diretamente para aqueles cujos corações estavam partidos. Mães que perderam filhos para doenças, pais que não conseguiam alimentar suas famílias, viúvas abandonadas à própria sorte, órfãos sem esperança. Jesus não estava minimizando a dor, estava prometendo transformação completa do sofrimento em alegria. Mateus acrescenta outra dimensão. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra grega penteu é usada para luto profundo, mas também para lamentação por injustiças. Jesus estava falando para aqueles cujos corações se quebram não apenas por perdas pessoais, mas pela maldade do mundo, pela opressão dos inocentes, pela distância entre a vontade de Deus e a realidade humana. Esses receberiam não apenas alívio, mas consolação divina que transformaria sua dor em instrumento de cura para outros. Para entendermos o impacto revolucionário do que aconteceu em seguida, precisamos saber que, naquela época, a sociedade mediterrânea era uma cultura de honra e vergonha. Ser ofendido publicamente exigia retaliação imediata. Não vingar uma afronta significava perder posição social e até mesmo a capacidade de proteger a família. A lei mosaica estabelecia olho por olho, dente por dente, como princípio de justiça perfeita, retribuição proporcional que impedia a escalada de violência, mas garantia que ofensas fossem adequadamente punidas. E então, Jesus disse algo que deve ter causado espanto total. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra grega praeis não significa fraco ou passivo. Vem da mesma raiz usada para descrever um cavalo de guerra treinado, animal de imenso poder sob controle perfeito. Jesus estava descrevendo força disciplinada, poder consciente que escolhe não destruir quando poderia fazê-lo facilmente. Mas a promessa era ainda mais chocante. Esses mansos não apenas sobreviveriam, eles herdariam a terra. Isso era impossível segundo qualquer lógica humana. Na história, conquistadores violentos herdavam territórios. Impérios eram construídos através de força militar. Propriedade era adquirida através de agressão ou astúcia. Jesus estava prometendo que aqueles que escolhem não usar força, mesmo quando têm poder para fazê-lo, eventualmente possuirão tudo. Era uma reversão completa de toda a história humana. Hoje sabemos que Jesus estava literalmente correto. Comunidades que desenvolveram princípios de não agressão, resolução pacífica de conflitos e força disciplinada consistentemente superam sociedades baseadas em violência e em prosperidade, longevidade e influência cultural duradoura.
Os Amish, por exemplo, que aplicam literalmente essa instrução, possuem hoje mais terras per capita que qualquer outro grupo étnico nos Estados Unidos, não através de conquista, mas através de trabalho diligente, vida simples e recusa em participar de ciclos de violência. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, continuou Jesus. Em uma sociedade baseada em vingança, essa instrução era revolucionária. Misericórdia era vista como fraqueza, traição à família e tribo. Perdoar um inimigo significava expor-se a futuros ataques. Jesus estava prescrevendo uma forma completamente nova de interação humana baseada em graça em vez de retribuição. A palavra grega eleemon para misericordioso significa não apenas perdoar, mas ativamente buscar o bem-estar de quem te prejudicou. Jesus não estava falando de sentimento, mas de ação deliberada. E a promessa era que aqueles que praticam misericórdia ativa eventualmente receberão misericórdia quando precisarem. Era um sistema econômico espiritual baseado em semeadura de graça. Pesquisas médicas modernas confirmaram que pessoas que praticam perdão ativo vivem mais, têm sistema imunológico mais forte, menor incidência de doenças cardíacas e maior resistência à depressão e ansiedade. Jesus estava prescrevendo medicina preventiva disfarçada de instrução espiritual. E então veio a instrução que deve ter feito muitos na multidão questionarem se Jesus estava falando sério. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em uma sociedade onde pureza era definida por rituais externos, lavagem cerimonial, leis dietéticas, segregação de gentios, Jesus redefiniu pureza como condição interior. A palavra grega, cátaros, significa limpo como metal purificado pelo fogo, sem impurezas internas. Jesus estava prometendo que aqueles que alcançam transparência interior total, sem agendas escondidas, sem autodecepção, sem máscaras sociais, terão capacidade de perceber Deus diretamente, não através de rituais ou intermediários, mas através de visão espiritual clara que vem apenas com integridade absoluta. Para aquela audiência, essa promessa era tanto tentadora quanto aterrorizante. Ver Deus era o desejo supremo de todo judeu, mas também significava a morte certa. Êxodo 33, versículo 20, declarava: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Jesus estava prometendo não apenas sobrevivência, mas intimidade com o Criador para aqueles que purificassem completamente seus motivos interiores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta declaração era politicamente perigosa. A Palestina fervilhava com movimentos revolucionários. Zealotes preparavam guerra santa contra Roma. Sicários assassinavam colaboradores nas ruas de Jerusalém. Esperava-se que o Messias liderasse revolução militar para restaurar o reino de Israel. Jesus estava prescrevendo pacificação ativa como método superior de transformação social. A palavra grega eirenopoios não significa evitar conflito, mas criar paz onde há guerra. Pacificadores não são passivos, são ativamente engajados em transformar inimizade em amizade, divisão em unidade. E Jesus prometeu que esses seriam reconhecidos como filhos de Deus, participantes da natureza divina que cria harmonia onde há caos. Hoje vemos o cumprimento literal dessa promessa. Indivíduos como Nelson Mandela, Desmond Tutu e Martin Luther King Jr., que aplicaram princípios de pacificação ativa, são universalmente reconhecidos como tendo natureza quase divina, transcendendo limitações humanas normais para criar transformações que pareciam impossíveis. E, finalmente, Jesus fez a declaração que selaria sua sentença de morte. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus estava criando uma nova categoria de seres humanos que operariam segundo princípios completamente diferentes e prometendo que essa transformação custaria suas vidas. Mas também prometeu que aqueles dispostos a pagar esse preço receberiam recompensa que transcende qualquer sofrimento temporal. Para compreendermos o impacto dessas palavras, precisamos reconhecer que Jesus não parou nas bem-aventuranças. Mateus registra que ele continuou com instruções específicas que demoliriam completamente as estruturas sociais existentes. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Com essas palavras, Jesus redefiniu o crime não como ação externa, mas como estado interno de consciência. Raiva crônica, segundo Jesus, era homicídio embrionário. Ele estava estabelecendo padrões de justiça que transcendiam qualquer sistema legal humano, exigindo transformação do coração antes que qualquer comportamento pudesse ser genuinamente corrigido. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus estava revelando que realidade espiritual interna determina a realidade externa. Pensamentos e motivações não são neutros. Eles criam caminhos neurais que eventualmente se manifestam em ações. E então veio a instrução que deve ter causado escândalo total. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Em sociedade baseada em honra, não retaliar uma agressão pública era equivalente a suicídio social. Jesus estava prescrevendo estratégia que transcendia lógica humana. E se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus estava ensinando generosidade radical que transformaria a exploração em oportunidade de demonstrar graça sobrenatural. E então chegou a instrução mais impossível de todas: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus estava prescrevendo amor incondicional como método de participar da natureza divina. Deus ama indiscriminadamente. Sol e chuva beneficiam tanto justos quanto injustos. Aqueles que aprendem a amar mesmo inimigos tornam-se participantes dessa natureza divina universal. Para aquela multidão, essas instruções eram impossíveis. Mas Jesus não parou aí. Ele continuou com diretrizes práticas para a vida espiritual. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Jesus estava atacando a religião performativa, instruindo que verdadeira espiritualidade acontece em secreto entre o indivíduo e Deus. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus estava revolucionando a própria natureza da oração, removendo-a do espetáculo público e tornando a comunhão íntima com o Pai Celestial. Então, ele ensinou a oração que transformaria para sempre a maneira como os seres humanos se relacionam com Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Esta oração, registrada em Mateus 6, versículos 9 a 13, não era apenas modelo de petição, era declaração revolucionária de relacionamento. Jesus estava ensinando pessoas comuns a se dirigir ao Criador do universo como Pai, termo de intimidade que nenhum judeu ousaria usar. Estava estabelecendo prioridades divinas, santificação do nome de Deus, estabelecimento de seu reino, cumprimento de sua vontade, precedem qualquer necessidade pessoal, mas também incluiu necessidades humanas básicas. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Reconhecimento de dependência diária de providência divina. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estabelecimento de economia espiritual baseada em graça mútua. Jesus continuou com instruções sobre jejum que novamente atacavam religiosidade externa. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E então veio o ensino que revolucionaria completamente a economia humana. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus estava estabelecendo sistema econômico eterno, baseado em investimento em realidade espiritual, que transcende destruição temporal. Estava revelando que coração humano inevitavelmente segue onde recursos são investidos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus estava forçando escolha absoluta entre dois sistemas operacionais, reino de Deus ou reino do dinheiro. Não havia meio termo. E então veio a instrução que atacaria diretamente a ansiedade que consumia aquela multidão de pobres. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus estava prescrevendo confiança radical na providência divina, usando ilustrações que aquela audiência rural compreendia perfeitamente. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Para pessoas que viviam na subsistência, constantemente preocupadas com a próxima refeição, essas palavras eram tanto consoladoras quanto desafiadoras. Jesus estava prometendo que o mesmo Deus, que sustenta todo o sistema ecológico, cuidaria especificamente de cada necessidade humana. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus estava usando a criação como professor de confiança. Se Deus veste flores silvestres com beleza que supera a glória real, quanto mais cuidará de seres humanos criados à sua imagem. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E então veio a instrução que reorganizaria completamente as prioridades humanas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava estabelecendo hierarquia divina.
Quando o reino de Deus se torna prioridade absoluta, todas as necessidades temporais são automaticamente supridas. Era a promessa que desafiava toda a lógica econômica, mas que milhões de seguidores posteriores comprovariam ser literalmente verdadeira. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus estava prescrevendo vida no presente, confiança diária que recusa a ansiedade sobre futuros incertos. E então Jesus abordou relacionamentos humanos com instrução que transformaria para sempre a dinâmica social. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus estava estabelecendo lei espiritual. Qualidade de julgamento que aplicamos a outros determina a qualidade de julgamento que receberemos. Era sistema de justiça baseado em reciprocidade que incentivava misericórdia em vez de crítica. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Jesus estava atacando hipocrisia através de humor vívido que sua audiência jamais esqueceria. A imagem de alguém com trave no olho, tentando remover cisco do olho de outro, era tão absurda que deve ter provocado risos. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho de teu irmão. Jesus estava prescrevendo o autoexame radical antes de qualquer tentativa de correção de outros. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Jesus estava ensinando discernimento, reconhecimento de que verdades sagradas devem ser compartilhadas com sabedoria, não dispersas indiscriminadamente para aqueles que não têm capacidade de recebê-las. E então veio a promessa que transformaria para sempre a natureza da oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Jesus estava revelando que o universo opera segundo princípios de resposta divina à iniciativa humana. Não era promessa de que Deus atenderia todos os caprichos, mas garantia de que busca genuína por Deus e sua vontade sempre encontra resposta. Ou qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Jesus estava usando a analogia paternal que aquela audiência compreendia intuitivamente. Se pais humanos imperfeitos sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial perfeito. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Jesus estava estabelecendo confiança radical na bondade divina, baseada em amor paternal infinitamente superior ao humano. E então, Jesus condensou toda a ética humana em uma única sentença que ecoaria através dos séculos. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta regra de ouro não era original. Versões similares existiam em outras culturas. Mas Jesus a formulou positivamente, exigindo ação benevolente, em vez de apenas evitar dano. Estava declarando que toda a revelação divina anterior, a lei e os profetas, se resumia a esta ética de reciprocidade ativa. O sermão culminou com aviso solene sobre duas opções fundamentais. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus estava revelando que vida segundo seus princípios seria caminho minoritário,
exigindo escolhas difíceis que a maioria das pessoas evitaria. Mas também prometeu que esse caminho difícil leva à vida verdadeira. Ele advertiu sobre falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. E estabeleceu critérios simples para discernimento espiritual. Resultados práticos. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Jesus advertiu que profissão religiosa sem transformação genuína é inútil. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E concluiu com parábola que contrastava dois tipos de vida. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus estava prometendo que vida baseada em seus ensinamentos resistiria a qualquer tempestade. Não porque seria livre de dificuldades, mas porque teria fundamento inabalável. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Com essa advertência final, Jesus deixou claro que suas palavras não eram sugestões opcionais, mas instruções para a construção de vida que duraria eternamente. Mateus conclui: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aquela multidão reconheceu imediatamente que estava ouvindo algo completamente diferente. Escribas citavam tradições rabínicas, interpretações de interpretações. Jesus falava com autoridade divina direta, como alguém que tinha direito de redefinir os próprios fundamentos da realidade. O impacto dessas palavras no mundo atual é impossível de calcular completamente. Princípios do Sermão da Montanha influenciaram sistemas legais, estruturas econômicas, movimentos de direitos humanos e transformações sociais em todos os continentes. Mahatma Gandhi, embora não cristão, disse que o Sermão da Montanha foi a influência mais importante em seu desenvolvimento da não-violência que libertou a Índia do Império Britânico. Martin Luther King Jr. aplicou literalmente "amai vossos inimigos" para transformar leis de segregação racial nos Estados Unidos. Nelson Mandela aplicou "bem-aventurados os pacificadores" para evitar guerra civil na África do Sul. Madre Teresa aplicou "bem-aventurados os pobres de espírito" para servir os moribundos nas ruas de Calcutá. Hoje, pesquisadores descobriram que comunidades que aplicam princípios do Sermão da Montanha, perdão ativo, generosidade radical, não resistência ao mal, amor por inimigos, desenvolvem saúde mental superior, maior longevidade, economia mais estável e capacidade única de resolver conflitos que parecem impossíveis. Neurocientistas confirmaram que práticas como perdão, amor incondicional e confiança na providência divina criam mudanças físicas mensuráveis no cérebro, fortalecendo áreas associadas a bem-estar, criatividade e resiliência emocional. Mas talvez o impacto mais profundo do Sermão da Montanha seja a esperança que oferece para a transformação individual. Em um mundo onde violência parece inevitável, onde ganância domina a economia, onde divisão política destrói comunidades, Jesus ofereceu alternativa radical. Seres humanos comuns podem escolher operar segundo princípios divinos que transcendem limitações humanas normais.
As bem-aventuranças não são descrições de santos impossíveis de imitar. São convites para qualquer pessoa descobrir capacidades divinas dormentes na consciência humana. Quando Jesus disse, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, estava prometendo que seres humanos podem alcançar funcionamento que reflete a natureza de Deus. Hoje, 2000 anos depois, essa promessa permanece disponível para qualquer pessoa disposta a aplicar a tecnologia espiritual que Jesus transmitiu naquela colina galileia. A história registra que após Jesus concluir essas palavras, as multidões desceram da montanha transformadas. Não apenas porque ouviram ensinamentos novos, mas porque encontraram alguém que falava com autoridade que transcendia qualquer experiência humana anterior. Lucas nos conta que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Mas o verdadeiro teste dessas palavras viria nos anos seguintes, quando aqueles que as ouviram enfrentariam perseguição, pobreza, rejeição familiar e até morte por escolher viver segundo os princípios que Jesus ensinou. E a história comprova que eles não apenas sobreviveram, eles transformaram o mundo conhecido. Pedro, que estava sentado naquela multidão ouvindo sobre amar inimigos, posteriormente escreveria, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ele havia aprendido a aplicar literalmente as instruções de Jesus. Paulo, que não estava presente no Sermão da Montanha, mas cujo encontro com Cristo na estrada de Damasco o conectou à mesma fonte divina, escreveria, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. As palavras de Jesus continuavam se espalhando através de vidas transformadas. João, o discípulo amado que certamente estava presente naquele dia, mais tarde escreveria, nisto conhecemos o amor, em que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor sacrificial que Jesus ensinou tornou-se realidade vivida. Tiago, irmão de Jesus, que inicialmente duvidou, mas foi conquistado pela ressurreição, escreveria, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. As bem-aventuranças encontraram eco em sua teologia prática. Essas não eram apenas repetições de palavras ouvidas, eram testemunhos de pessoas que descobriram que os princípios do Sermão da Montanha realmente funcionavam quando aplicados com fé genuína. A igreja primitiva tornou-se laboratório vivo dessas instruções. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, registra que os primeiros cristãos tinham favor de todo o povo. Como isso era possível em uma sociedade hostil ao cristianismo? Eles estavam aplicando sistematicamente as instruções do Sermão da Montanha, amando inimigos, perdoando ofensas, compartilhando recursos generosamente e respondendo à perseguição com oração em vez de retaliação. Quando Estevão foi apedrejado em Atos 7, versículo 60, suas últimas palavras foram, Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele estava aplicando literalmente, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E o resultado? Saulo, que estava consentindo na morte de Estevão, foi posteriormente transformado no apóstolo Paulo através de encontro sobrenatural com Cristo. Esta é a matemática milagrosa do Sermão da Montanha. Quando aplicado fielmente, mesmo o sofrimento injusto se torna instrumento de redenção que transforma perseguidores em discípulos. Durante os 3 primeiros séculos, cristãos enfrentaram perseguições sistemáticas. Imperadores romanos tentaram exterminar completamente o cristianismo. Mas quanto mais cristãos aplicavam as instruções do Sermão da Montanha, respondendo ao ódio com amor, à violência com perdão,
a opressão com oração, mais o movimento crescia. Tertuliano escreveu no segundo século: o sangue dos cristãos é semente. Mas não era apenas morte que espalhava o evangelho, era a maneira como cristãos morriam, aplicando até os últimos momentos os princípios que Jesus ensinou. Policarpo, bispo de Esmirna, quando foi condenado à morte por se recusar a negar Cristo, orou: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te bendigo porque me consideraste digno deste dia e desta hora. Ele estava aplicando: exultai e alegrai-vos, quando enfrentava perseguição por causa da justiça. Perpétua e felicidade, quando foram lançadas as feras no Coliseu, oraram por seus perseguidores até o último suspiro. Estavam aplicando: amai a vossos inimigos em circunstâncias extremas. E o resultado dessa aplicação fiel das instruções do Sermão da Montanha? No quarto século, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e o que havia sido movimento perseguido tornou-se religião oficial do Império Romano. Mas a transformação não parou aí. Monges nos séculos seguintes aplicaram bem-aventurados os pobres de espírito, através de votos de pobreza, e bem-aventurados os puros de coração, através de vida de oração contemplativa. Eles preservaram conhecimento durante a Idade das Trevas e criaram universidades que ainda existem hoje. São Francisco de Assis, no século XIII, aplicou literalmente: não ajunteis tesouros na terra, abandonando riqueza familiar para servir os pobres. Ele também aplicou: amai vossos inimigos, quando visitou o sultão durante as cruzadas, buscando paz em vez de conquista. Durante a Reforma, muitos redescobriram a simplicidade radical do Sermão da Montanha. Menonitas aplicaram: bem-aventurados os pacificadores, recusando participar de guerras. Quakers aplicaram: que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, desenvolvendo reputação de honestidade absoluta que os tornou líderes em negócios e filantropia. No século XIX, William Wilberforce aplicou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, lutando pela abolição da escravidão no Império Britânico. Harriet Tubman aplicou: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, arriscando a vida repetidamente para libertar escravos através da ferrovia subterrânea. No século XX, Dietrich Bonhoeffer aplicou as instruções do Sermão da Montanha opondo-se ao nazismo, pagando com a própria vida, mas deixando testemunho que continua inspirando resistência à tirania. Corrie ten Boom aplicou: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, quando perdoou guardas nazistas que torturaram sua família em campos de concentração. Sua aplicação literal dessa instrução trouxe cura não apenas para ela, mas para milhares que ouviram seu testemunho. Madre Teresa aplicou: bem-aventurados os misericordiosos, servindo os moribundos nas ruas de Calcutá. Ela descobriu que quando tocava leprosos com amor genuíno, estava tocando o próprio Jesus, cumprindo literalmente: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Martin Luther King Jr. aplicou: não resistais ao mal, através de protesto não violento que transformou leis de segregação racial. Quando foi preso em Birmingham, ele escreveu: devemos encontrar meios de viver juntos como irmãos, ou pereceremos juntos como tolos. Estava ecoando o chamado de Jesus para amar inimigos. Nelson Mandela aplicou: bem-aventurados os pacificadores, quando saiu de 27 anos de prisão sem amargura, escolhendo reconciliação em vez de vingança. Sua aplicação dessa instrução evitou guerra civil e criou modelo de transição pacífica que inspira movimentos de justiça global. Desmond Tutu aplicou: bem-aventurados os que choram, quando liderou as comissões de verdade e reconciliação na África do Sul. Ele descobriu que lágrimas compartilhadas por vítimas e perpetradores criavam base para a cura nacional.
Esses não são casos excepcionais. São exemplos do que acontece quando seres humanos comuns decidem aplicar literalmente as instruções que Jesus deu no Sermão da Montanha. Em cada caso, a aplicação fiel dessas palavras produziu resultados que transcenderam o que seria possível através de sabedoria humana convencional. Hoje vivemos em um mundo que precisa desesperadamente redescobrir a sabedoria do Sermão da Montanha. Conflitos globais poderiam ser transformados se líderes aplicassem "amai vossos inimigos". Desigualdade econômica poderia ser resolvida se aplicássemos "não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu". Depressão e ansiedade poderiam ser curadas se aplicássemos "não andeis inquietos pelo dia de amanhã". Divisão política poderia ser sanada se aplicássemos "não julgueis, para que não sejais julgados". Relacionamentos destruídos poderiam ser restaurados se aplicássemos "perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores". Comunidades fragmentadas poderiam ser unificadas se aplicássemos "bem-aventurados os pacificadores". Mas a transformação deve começar individualmente. Cada pessoa que escolhe aplicar sinceramente uma instrução do Sermão da Montanha torna-se experimento vivo da possibilidade de funcionamento humano transcendente. Quando você escolhe perdoar alguém que te magoou profundamente, está aplicando tecnologia espiritual que Jesus prescreveu. Quando você escolhe orar por pessoa que te prejudicou, está ativando princípios do reino dos céus. Quando você escolhe responder à agressão com generosidade, está demonstrando poder que transcende lógica mundana. E os resultados são mensuráveis: relacionamentos restaurados, oportunidades inesperadas, paz interior que excede circunstâncias, influência que vai além de suas qualificações naturais e senso de propósito que conecta sua vida individual ao plano eterno de Deus. O Sermão da Montanha não foi evento histórico distante, foi transmissão de instruções atemporais que permanecem ativas para qualquer pessoa disposta a aplicá-las. Jesus não estava descrevendo ideais impossíveis, mas prescrevendo métodos práticos para acessar dimensões de funcionamento humano que refletem a natureza divina. As bem-aventuranças são convites pessoais. Bem-aventurado és tu, quando reconheces tua pobreza espiritual e descobres que isso te torna candidato ao reino dos céus. Bem-aventurado és tu, quando choras por injustiças e descobres que tuas lágrimas se tornam instrumentos de consolação divina. Bem-aventurado és tu, quando escolhes mansidão e descobres que força disciplinada herda mais que violência jamais conquistaria. Bem-aventurado és tu, quando tens fome e sede de justiça e descobres que Deus satisfaz esse anseio além de tuas expectativas. Bem-aventurado és tu, quando és misericordioso e descobres que misericórdia volta multiplicada. Bem-aventurado és tu, quando purificas teu coração e descobres que podes ver Deus em circunstâncias cotidianas. Bem-aventurado és tu, quando te tornas pacificador e descobres que és reconhecido como filho de Deus por aqueles cujas vidas tocas. Bem-aventurado és tu, quando sofres perseguição por causa da justiça e descobres que reino dos céus não é promessa futura, mas realidade presente disponível mesmo em meio ao sofrimento. Estas não são descrições de pessoas especiais, são promessas para qualquer pessoa disposta a experimentar vida segundo os princípios que Jesus ensinou. E 2000 anos de história comprovam que essas promessas são literalmente verdadeiras para todos que as aplicam com fé genuína. Imagine como sua vida seria diferente se você realmente acreditasse que Deus cuida de você com ternura que supera cuidado dos pais pelos filhos. Imagine como seus relacionamentos se transformariam se você realmente tratasse outros como gostaria de ser tratado.
Imagine como sua influência expandiria se você realmente se tornasse pessoa que ama inimigos, perdoa ofensas e cria paz onde há conflito. Imagine como seu propósito se clarificaria se você realmente buscasse primeiro o reino de Deus, confiando que todas as outras necessidades seriam supridas. Imagine como sua ansiedade diminuiria se você realmente vivesse um dia de cada vez, confiando na providência divina. Essas não são fantasias impossíveis. São possibilidades reais, baseadas em palavras de Jesus que têm transformado milhões de vidas através dos séculos. E elas permanecem disponíveis para você hoje. O convite do Sermão da Montanha é pessoal e urgente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não está pedindo que você carregue peso adicional. Está oferecendo trocar seus fardos pesados pelos princípios leves do reino dos céus. Está convidando você para descobrir que vida segundo seus ensinamentos não é mais difícil que vida segundo padrões mundanos. É infinitamente mais satisfatória e eficaz. Hoje, neste momento, você tem oportunidade de começar experimento que pode transformar completamente sua existência. Escolha uma instrução específica do Sermão da Montanha, talvez perdoar pessoa específica, ou orar por alguém que te prejudicou, ou confiar em Deus para suprir necessidade específica em vez de se preocupar. Aplique essa instrução por 30 dias, observando não apenas como afeta suas circunstâncias externas, mas como transforma seu coração interior. Mantenha diário dos resultados. Você descobrirá que Jesus não estava exagerando quando prometeu que aqueles que aplicam seus ensinamentos encontrarão descanso para suas almas. As palavras que Jesus falou naquela colina Galileia há 2000 anos permanecem as instruções mais práticas, mais eficazes e mais transformadoras jamais dadas para funcionamento humano superior. Elas esperam apenas por corações dispostos a descobrir que o reino dos céus não é destino distante, mas realidade presente e acessível através de aplicação fiel dos princípios divinos que Jesus transmitiu. Que Deus toque seu coração através dessas palavras eternas, não apenas para admirá-las, mas para vivê-las. Que você descubra, como milhões antes de você, que o Sermão da Montanha não é coleção de ideais impossíveis, mas manual prático para a vida abundante que Jesus veio dar. E que, através de sua aplicação fiel desses princípios, outros possam ver reflexo da glória divina em sua vida transformada, para a honra e louvor do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.